O corte orçamentário de 52% pode atrasar resultados das eleições de 2016. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso ao vivo com a desembargadora Maria Helena Povas, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Prazer é todo meu. Essa notícia de que a apuração poderia demorar até uma semana foi dada quando houve o corte lá. Algum resultado foi feito? O que o Tribunal de Mato Grosso conseguiu fazer para minimizar aí essa situação? Bem, nós estamos trabalhando com a possibilidade realmente de um orçamento bastante, mas eu já levei às esferas do Tribunal Superior Eleitoral a situação geográfica de Mato Grosso, que precisa ser levada em consideração. Mato Grosso tem peculiaridades geográficas muito diversas de São Paulo, de Minas Gerais, enfim, de outros estados que precisam receber uma atenção especial. Nós temos zonas eleitorais em aldeias indígenas, em locais de difícil acesso, e tudo isso demanda toda uma estrutura, uma logística que demanda dinheiro. Pode ser que haja um reforço, então, para Mato Grosso nesse sentido? Então, a semana passada estive em Brasília e conversei, mostrei inclusive fotos de situações dramáticas em épocas eleitorais e mostrei as dificuldades que nós temos no Estado, a malha viária do Estado, e parece-me que consegui sensibilizar o ministro. Então, agora nós estamos reenviando um novo pedido de socorro para que possamos, que as eleições transcorram. Agora, independente disso, eu queria deixar claro que nós temos já um esquema de bastante... A equipe do TRE é uma equipe bastante aguerrida, é uma equipe bastante afinada, é uma equipe que já está muito acostumada a fazer eleições. A magistratura de primeiro grau, que é a responsável por essas eleições municipais, é uma magistratura também bastante aguerrida. É uma magistratura que às vezes cobre, no dia da eleição, 4 zonas eleitorais ao mesmo tempo. Então, nós conseguimos fazer de um limão uma grande limonada. Portanto, eu acredito que a eleição vai transcorrer com mais absoluta tranquilidade e não haverá transtorno. Quando a população espera uma boa notícia vinda de lá, a boa notícia veio aqui já do Estado, que foi a pauta que foi limpa da Justiça na primeira instância. Significa, então, que, de repente, políticos vão estar com a ficha suja e não poderão concorrer? A gente pode evitar até que algum mau candidato se apresente para a população em outubro? Essa é uma boa notícia. Nós lançamos, ainda quando eu era corregedora, um projeto que foi batizado de Pauta Limpa, onde conclamamos os juízes da instância singela a apreciarem prioritariamente aqueles processos que poderiam desaguar em inelegibilidade. E hoje nós temos a grata satisfação de ver esse projeto coroado de sucesso e nós temos hoje condições de dizer que este ou aquele não poderá disputar a eleição porque teve uma condenação. Os juízes, eles têm atendido justamente os pedidos que a senhora tem feito para intensificar aí a fiscalização da propaganda eleitoral. A gente tem alguns casos. O recordista é Várzea Grande. É isso. Nós estamos fazendo uma fiscalização bastante ferrenha e vamos apertar mais ainda a fiscalização. Infelizmente, aquele que tentar desafiar a Justiça Eleitoral antes do momento certo para que ele possa fazer a sua propaganda, terá que sofrer as consequências da lei. E nós, com certeza, iremos contar com a colaboração, como já estamos contando, dos juízes das comarcas, para nos ajudar a fiscalizar isso. Mas eu gostaria de dizer, Edvânia, que nós contamos um colaborador anônimo que é o maior colaborador da Justiça Eleitoral hoje, que é a sociedade. Nós criamos aquele instrumento Pardal, e até hoje, que nós nem deflagramos propriamente o processo eleitoral, nós já temos 200 denúncias através do instrumento Pardal, onde o cidadão passando na rua, se ele vê algum automóvel com adesivado
Ele tira captura a foto e manda imediatamente para a ouvidoria do tribunal. Não precisa se identificar? Se ele não quiser, ele não precisa se identificar, né? E nós já iremos tomar. Eu acredito que o cidadão não vai querer botar a perder a candidatura dele simplesmente para colocar extemporaneamente uma propaganda que no momento em que ele sabe que a legislação não permite. E tem muitos se aproveitando daquelas outros artifícios, né, do tal do gabinete itinerante. Já há casos, né, de... Esse gabinete itinerante, é bom deixar bem claro que é possível ao detentor de mandato fazer publicidade de seus projetos, de seus feitos enquanto parlamentar. Mas o que estava acontecendo aqui era que, na verdade, ele pretendia e estava fazendo uso indevido alguns estavam fazendo uso indevido disso. Isso era nada mais, nada menos do que um outdoor ambulante. E ele, ao aportar em determinados bairros, nós constatamos que alguns desses carros não iam até lá para levar a proposta do candidato, no sentido do candidato, não, do parlamentar. Os feitos, eles iam para tentar forçar a barra no sentido de fazer a propaganda extemporânea mesmo. Portanto, os gabinetes itinerantes flagrados nessa situação, os seus pretensos candidatos assumirão o peso da lei. Desembargadora, a gente inicia um pleito eleitoral também já com algumas mudanças. Elas estão impactando esse processo já desde agora de propaganda? Quais são as principais, para que o eleitor, a população entenda que está valendo agora? Olha só, Edvânia, uma dessas alterações é o prazo, né, que o candidato terá para fazer uso da imprensa. Eu, particularmente, outras pessoas que convivem com a legislação eleitoral, manuseia a legislação eleitoral, eu tenho uma opinião mais restrita de cidadão e não de presidente do tribunal, que esse prazo curto, na verdade, vai beneficiar-se dele apenas aqueles que já são detentores de mandato. Porque os que ainda vão tentar, ele terá que correr atrás do prejuízo, no sentido de mostrar à sociedade quem sou eu e vender a minha proposta para a sociedade, quando o outro já é uma figura conhecida, quando o outro já tem uma carreira percorrida. Então, acredito eu que nesse particular, o legislador legislou em causa própria. A legislação, a gente conversava um pouquinho antes da entrevista, a legislação às vezes não deve ser o principal instrumento para a mudança, vem da própria população, é isso? Vem da própria população e os tribunais, no Tribunal Superior Eleitoral não foge a essa regra, ele vai modulando, obviamente, as decisões no sentido de fazer com que a lei tome formato a casos específicos, às vezes nem previsto em lei, né? Mas o Tribunal Superior Eleitoral já baixou várias orientações nesse sentido e nós iremos segui-las rigorosamente. Então eu faço aqui o meu apelo aos partidos políticos para que aguardem o momento oportuno, que possam, após as convenções partidárias, que eles poderão fazer essa propaganda dos quadros que são candidatos. A senhora deixou um recado agora para os partidos. Agora eu queria que a senhora desse um recado para o eleitor, né? Porque ele vai ter um papel muito grande e agora nos últimos tempos, nos últimos meses, ele percebeu o quanto que eles têm força, né? A voz do povo tem força. Eu queria fazer um apelo ao eleitor. Dizer ao eleitor que ele é copartícipe do processo eleitoral. Ou melhor dizendo, ele é o principal ator deste cenário. Sem a fiscalização, a eleição poderá não retratar a sua vontade, eleitor. E se você não nos ajudar a fiscalizar, nós teremos, a Justiça Eleitoral sozinha não consegue fazer esse trabalho. Portanto, nós disponibilizamos a ferramenta Pardal,
Você pode fazer isso, pode fazer através da ouvidoria, pode fazer através diretamente junto ao TRE, mas não se omita. O povo já demonstrou que tem força quando está disposto a encarar uma situação. Escolha o seu candidato e denuncie aquele que quer comprar o voto, que quer ludibriar, que quer usar de instrumentos espúrios para tentar se eleger. Porque o grande prejudicado fatalmente será você. Todos nós, né? Estamos vendo. Muito obrigada, desembargadora, presidente, pela vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada.